Naquela noite, a luz da lua iluminava a grande torre do relógio. Enquanto isso, no interior da torre, um prisioneiro ofegava em meio à escuridão. Logo, uma voz o mandou se recompor, avisando que inseriria o estimulante novamente. Com isso, um grito de agonia ecoou pelo local, enquanto sangue espirrava na parede. Então, o responsável pelo experimento constatou que o novo reagente durou um total de 461 segundos. Em seguida, comentou que uma cobaia talentosa era realmente diferente das demais. Assim, após suprimir a reação de imunização, o mago decidiu que inseriria também um estimulante de memória. Dentro daquela torre mágica, conhecida como a mais forte do Império, o experimento cruel continuava. Em sua mente, o garoto se deu conta de que estava morrendo lentamente e se perguntou o porquê. Perto dali, vários frascos com espécimes e uma jaula vazia compunham o cenário do laboratório. Enquanto observava as formigas presas, ele se perguntava como alguém com uma mente genial como a sua acabou assim. Logo, uma das formigas conseguiu escapar, e ele pensou que agora era o momento certo para agir. Depois disso, forçou seu corpo a manifestar o poder do estimulante com toda a sua vontade. No instante seguinte, gritou para que parassem enquanto uma energia sombria explodia das correntes. Mesmo assim, a dor era insuportável e ele continuou implorando para que tudo aquilo parasse. Sem se importar com o barulho, o mestre da torre ordenou que o avisassem ao fim do experimento. Enquanto isso, o prisioneiro se perguntava por que estava morrendo em um lugar que tanto sonhou em estar. Em seguida, um dos magos agarrou seu rosto com força e o mandou se recompor. Logo, Weller perguntou como se sentia, zombando de sua falta de talento para a magia. Por essa razão, explicou que sua força vital e seu conhecimento estavam sendo extraídos naquele laboratório. Então, Weller o desafiou a agir de forma inteligente, como costumava fazer antes. Com um sorriso, comentou que o prisioneiro não conseguiria nem mesmo desmaiar em seu estado atual. Ao notar seu olhar distante, Weller perguntou se estava o escutando. Logo, o mago se irritou, questionando para onde ele estava olhando. No instante seguinte, Weller percebeu que as formigas experimentais estavam soltas e repreendeu os outros. Com raiva, pisou forte no chão enquanto os chamava de idiotas. Apesar disso, o mestre da torre considerou aquilo bom, já que tinha uma cobaia de rank S em mãos. Pouco depois, um dos magos zombou de sua amizade com Rovelin, que conseguiu estudar no exterior. Ao mesmo tempo, lamentou a má sorte de Rovelin por ter um amigo como aquele. Enquanto a formiga era esmagada no chão, o prisioneiro se perguntava por qual razão tudo aquilo acontecia. Com um sorriso, finalmente entendeu que tudo aquilo que estava acontecendo era por uma única razão. Quando Weller perguntou o que ele resmungava, o prisioneiro simplesmente mandou que todos se calassem. Com um grito de raiva, compreendeu que tudo aquilo acontecia apenas por ser fraco. Então, lembrou-se de que sua história começou há 15 anos, quando entrou na torre para aprender magia. Tudo por causa do seu limite de crescimento de rank I, que o impedia de progredir. Esse resultado do teste de compatibilidade que fez aos 7 anos foi uma sentença de morte para seu sonho. Mesmo assim, não desistiu e estudava escondidos livros de feitiços enquanto trabalhava na torre. Com isso, aprendeu o essencial de vários livros na biblioteca, confiando em sua grande inteligência. Após alguns anos, foi reconhecido como um gênio e finalmente se tornou um pesquisador da torre. Foi quando o mago o elogiou, dizendo que sua inteligência era algo que até o mestre da torre reconheceria. Agradecido, explicou que precisava aprovar sua tese antes de apresentá-la, mas logo se interrompeu. O mago então perguntou se era a primeira pessoa a ver o trabalho, e ele confirmou que sim. Naquele momento, pensou que poderia permanecer na torre como um acadêmico e não mais um trabalhador. Ou assim pensava, até o mago apresentar sua tese como se fosse dele. Quando descobriu, já era tarde demais, mesmo implorando para que o mestre da torre acreditasse nele. Diante do mestre, insistiu que a tese era sua, explicando como ela desapareceu na véspera da apresentação. Com isso, Balrog Bessias o questionou se realmente era o autor daquela complexa teoria. Então, confirmou com entusiasmo e se ofereceu para explicar, deixando o mestre da torre surpreso. Em seguida, o mestre comentou que não fazia ideia de que havia tal talento entre os pesquisadores comuns. Ele então se arrependeu amargamente de ter procurado o mestre da torre naquele dia fatídico. Naquele momento, o mestre o convidou para seu laboratório em 2 dias, quando a lua estivesse encoberta. Caído no chão, se perguntou se teria vivido uma vida normal caso tivesse fugido naquela época. Foi assim que acabou confinado no laboratório, forçado a ser um trabalhador de dia e uma cobaia à noite. Lá foi obrigado a criar um círculo mágico para provar sua teoria e dedicar sua vida à torre. Mesmo que tentasse contar a verdade, sabia que ninguém acreditaria e só recebia ameaças. Completamente sem esperanças, sentiu que tudo estava finalmente acabado. Em meio ao desespero, se perguntava o que poderia fazer naquela situação. De repente, uma memória surgiu e uma voz familiar o chamou em meio à luz do sol. Era jovem, o apressando, e pediu para que ela esperasse, confuso com aquela lembrança. E se deu conta de que estava revivendo memórias de sua infância. Naquela doce memória, ela prometeu que se tornariam grandes magos juntos. Com isso, concordou enquanto selavam a promessa que mudaria suas vidas. Então se perguntou se as coisas teriam sido diferentes caso seu potencial fosse maior. Com um sorriso melancólico, questionou se seu destino poderia ter sido outro.
De volta à realidade da cela, uma voz em sua mente o mandou admitir a verdade. Logo, pensou que tudo estava realmente acabado para ele naquele lugar. No instante seguinte, as formigas começaram a rastejar pelo chão em sua direção. Enquanto o som familiar o cercava, considerou que talvez fosse melhor simplesmente morrer. Contudo, uma voz interior o questionou se era isso que realmente sentia, dizendo que ainda não era o fim. Com essa nova percepção, entendeu que a luta ainda não havia terminado. Então, as criaturas se juntaram, como um símbolo de sua nova razão para viver, vingança e sobrevivência. Assim, uma voz o instruiu a aguentar firme e suportar a dor repetidas vezes. Dessa forma, renasceria para nunca mais ser pisoteado e para finalmente ter grande poder. Com essa nova determinação, seria capaz de finalmente superar todos os seus limites. Então, concordou com a voz em sua mente, cerrando o punho com toda a sua força. Enquanto olhava a lua pela janela, repetiu para si mesmo que ainda não havia acabado. Com isso, decidiu que precisava afiar a lâmina da vingança que preparou nos últimos 7 anos. Para isso, só precisava resolver o último problema que ainda não conseguia decifrar. Diante de um poder maior, percebeu que apenas ter uma mente mais inteligente não era o suficiente. Sendo assim, desafiaria seu destino e completaria um método inédito de reconstrução corporal. Com isso, ativou a teoria de desafiar os céus, fazendo sua mão brilhar com um poder intenso. Olhou para o círculo mágico, determinado com o que faria no dia seguinte. Com toda a sua força, finalmente iria quebrar todos os seus próprios limites. Verdun, ferido, brilha com uma aura ao declarar que amanhã quebrará seus limites. Sua mão emana uma energia, revelando que a teoria de reconstrução do corpo foi completada ao aceitar a morte. Enquanto isso, ele se ajoelha ferido na cela, pensando que agora só falta provar a teoria. Reflete que precisa de um artefato para usar magia uma vez, mesmo que seu corpo sem magia se estilhasse no processo. Com um olhar determinado, afirma que amanhã à noite recuperará sua liberdade. A longa noite passou e o dia de colocar seu plano em ação amanheceu sobre a torre mágica. Uma chave é inserida na fechadura da porta. A porta se abre, e uma voz o manda limpar o laboratório de alquimia. O Heller surge, zombando de Verdun por estar ferido e ordenando que limpe o laboratório antes do festival. Ele, com o rosto ferido, encara o mago em silêncio. Finalmente, responde sim e sai da cela em direção à luz. No laboratório de alquimia, começa a limpar com um pano e recipiente. Vira-se surpreso ao ouvir alguém perguntar se está limpando sozinho. Rovelin sorri para ele, que a reconhece surpreso. Pergunta o que ela faz ali, e ela revela que veio se despedir de um amigo antes de partir. Sorri ao lembrar que ela estudaria na cidade mágica de Virente, um privilégio dos maiores talentos. A parabeniza, desejando que tudo corra bem, enquanto ela observa pensativa. Então, estende a mão e o convida para ir com ela a Virente. Explica que lá ele não lidaria com arrogantes e encontraria novas oportunidades. Fica envergonhada, dizendo que só queria alguém para conversar. Com um sorriso, ele afirma que ficará ali. Ela então o fita com um semblante desapontado. Enquanto uma carruagem parte da torre, ela promete que lhe escreverá cartas. De volta à cela, Verdun olha pela janela e pensa que Rovelin não sabe de nada. Continua a refletir que ela desconhece o que tem acontecido ali. Pensa no quanto ela desconhece seu sofrimento, enquanto ouve a ordem de alguém para que o siga rapidamente. Mesmo acorrentado, sente gratidão por ela não ser envolvida em seu plano. O Festival Mágico, que celebra a construção da torre e a magia, torna-se o dia mais movimentado para o local. Caminha por um corredor, ciente de que durante o festival, apenas magos de baixo escalão permanecem na torre. Uma mão bate na porta e uma voz permite que entre. O administrador pergunta o que o traz ali, e ele responde ter sido enviado para limpar os cofres do tesouro. O administrador resmunga que deveria ter pedido permissão, chamando de tolo patético. Permite que entre, mas o alerta para não danificar nada, ao que Verdun responde sim. Abre a porta para a câmara do tesouro. Sua mão toca suavemente uma superfície. Pousa a mão sobre um artefato mágico. Com um olhar focado, ativa o artefato para bloquear o som. Desce uma escadaria brilhante em espiral, afirmando que seu plano começa agora. Seus passos ecoam enquanto continua a descer. Chega ao destino, diante de um círculo mágico e um cajado brilhante. O segundo circuito é um artefato artificial caro que permite lançar feitiços triplos e despertar talentos latentes. Declara que precisa do cajado para seu plano e que deve desativar o círculo mágico de proteção. Revela que é um feitiço de 7º nível, criado pessoalmente pelo mestre da torre. Sua mão se estende, emitindo energia, enquanto afirma ter passado 7 anos estudando como quebrar o círculo. O círculo mágico se estilhaça em um clarão. Estende o cajado e declara que ele mesmo destruirá. Em outro lugar, garrafas de bebida estão espalhadas e alguém pragueja. 2 magos resmungam sobre estarem presos guardando a fonte de poder durante o festival, pois tiraram a pior sorte. O mago barbudo pensa que está suportando a situação, pois se fosse por habilidade, ele teria sido escolhido. Verdun entra e o mago barbudo manda buscar mais bebida, achando a hora perfeita. O outro mago comenta que, quando for mestre da torre, não beberá mais aquilo, e o mago barbudo ri. Verdun segura o cajado e lança um olhar determinado. O mago barbudo alegremente aceita o desafio de se tornar mestre da torre. O outro mago observa surpreso o que acontece ao lado.
Ele questiona o que Verdan está fazendo. Verdan segura o cajado enquanto outro mago grita com ele furioso. Reage com surpresa à inesperada reação. Furioso, o mago agarra seu próprio cajado e ameaça consertar a mente tola de Verdan. Lança um feitiço de magia de nível 3, uma onda titânica. Verdan encara o feitiço que se aproxima, percebendo ser magia de nível 3. Lança uma lança terrestre contra o feitiço que se aproxima. O mago de cabelo verde observa chocado em meio aos detritos. Cai ao chão, gritando com dor. O mago ferido questiona como Verdan, um mero rank 1, conseguiu usar magia. Verdan se aproxima e pergunta se ele está chocado com a capacidade de um sujeito de testes usar magia. Afirma que isso é o que acontece quando se brinca demais com pessoas como ele e a torre. Fica no centro, enquanto os dois magos estão caídos no chão, ensanguentados. Olha para cima, pensando ser sua primeira vez vendo o coração da torre tão de perto. Encarando a fonte de poder da torre mágica, um objeto pulsante que se assemelha a um coração. Revela que levou 7 anos para chegar ali, e que usará a mana da fonte para iniciar desafiando os céus, sem saber o que acontecerá se falhar. Suas costas revelam elaborados círculos mágicos tatuados. Segura o cajado com determinação, pois se não tentar, nunca saberá o resultado. O cajado é então cravado no centro do círculo mágico no chão. Permanece no centro de um círculo mágico brilhante, conectado à fonte de energia. É envolvido por energia crepitante, enquanto inicia reforma corporal. Grita desafiando os céus, envolto em intensa energia azul. A fonte de poder da torre pulsa com uma luz azul forte. Um enorme feixe de energia azul irrompe do topo da torre, subindo ao céu. Uma carruagem se afasta enquanto a torre brilha com a imensa energia. Uma silhueta observa o brilho, percebendo que a imensa energia mágica vem da fonte. Balrog Bessias surge, afirmando que alguém invadiu sua torre mágica. A vasta explosão de energia da torre deixou a área externa envolta em fumaça e detritos sob o luar. Enquanto isso, em meio aos escombros, uma figura tossia pesadamente, lutando para se levantar. Ele agarrava seu cajado com força, tentando recuperar o fôlego enquanto a fumaça o rodeava. Partículas de energia caíam de sua mão, e pensava que a destruição deveria ter aniquilado tudo. Contudo, exausto, Verdan ajoelhou-se, concluindo que o processo havia sido um sucesso. De repente, ergueu o olhar para o céu noturno, percebendo uma luz brilhante se aproximando rapidamente. 3 projéteis mágicos azuis voavam velozmente em sua direção, e ele soube que alguém se aproximava. O mestre da torre mágica, Balrog Bessias, surgia no ar, cercado por magia, e Verdan o reconheceu. Ele pairava no ar, com os olhos fixos na área devastada, questionando se havia sentido o que aconteceu com seus guardas. Estendendo a mão, a magia azul intensa começou a se materializar em volta dela. Então, uma explosão concentrada de energia azul irrompeu de sua palma, atingindo o solo com força. A fumaça e as partículas flutuavam no local atingido, revelando a silhueta de Verdan. Balrog desceu, observando o cenário com uma expressão sombria e determinada. Ao notar um círculo mágico de teletransporte no chão, expressou surpresa com a descoberta. Indignado por alguém ter ousado tocar em sua torre mágica, Balrog cerrou os dentes. Pisando firme no chão, envolto em magia roxa, declarou que não se importava com quem fosse o invasor. Fosse o próprio imperador ou uma criança, o responsável pagaria por sua audácia. Com fúria, prometeu encontrar e matar o responsável pela invasão à sua torre. Sua raiva fez com que o céu sobre a torre fosse tomado por uma forte tempestade elétrica. Enquanto isso, sob um céu azul e ensolarado, Verdan sentia-se exausto e incapaz de se mover. Desejava apenas permanecer deitado, mas o som de água em movimento despertou sua atenção. De repente, se assustou ao perceber que estava imerso em água, surpreso com a situação. Confuso, olhou ao redor, questionando onde estava, pois deveria estar fugindo. Ao se ver refletido na água, notou que sua aparência havia mudado drasticamente. Ele tocou o próprio rosto, sem entender o motivo de sua transformação. Seu cabelo castanho havia se tornado uma cor acinzentada, quase cinza. Além disso, seus olhos agora eram de um azul claro vibrante, substituindo as pupilas escuras. Questionou-se se havia se tornado outra pessoa, pensando que algo deu errado em sua reconstrução. Recordou que, após a reforma corporal, usou magia de teletransporte para escapar antes que Balrog o encontrasse. Assim, concluiu que a magia de teletransporte o havia levado para aquele local desconhecido. Olhou ao redor, notando que a floresta e suas plantas eram desconhecidas, indicando que estava muito longe. Sorrindo, satisfez-se por ter se teletransportado com sucesso por meio continente. Gargalhou alto, alegre por ter se libertado e completado sua transformação corporal. Deitado, imaginou a fúria de Balrog, que não poderia rastreá-lo após a destruição da torre. Mesmo satisfeito, ponderou que a destruição não seria suficiente para derrubar a torre mágica. Sabia que Balrog, conhecido como o Onipotente, teria contramedidas e se reergueria, apesar da perda de pessoal. Com um sorriso de determinação, planejou ficar mais forte enquanto a torre se reconstruía. Erguendo a mão para o céu, jurou destruir tudo que Balrog havia construído. Com um punho cerrado, declarou que sua vingança e prova como mago seriam gravadas na história. Despedindo-se mentalmente da torre mágica, continuou sua jornada. Em seguida, um pequeno goblin apareceu, cortando lenha na floresta.
Vestido e agora mais preparado, Verdan estendeu a mão e lançou o feitiço Lâmina de Vento. A lâmina de vento atingiu o Goblin, que soltou um grito de surpresa. Observando o Goblin caído, com sangue manchando a grama, Verdan ponderou que não sentia diferença em seu poder. Embora satisfeito com sua transformação, concluiu que a reconstrução de seu corpo teve um problema, pois sua aparência e mana não mudaram. Sem saber o que houve, achou a situação problemática e deduziu estar longe da aldeia. Percebeu então marcas no chão. Abaixando-se, notou marcas de derrapagem de uma carroça e uma caixa abandonada. Ativou detecção de mana sobre a caixa, decidido a encontrar o dono. Uma forte aura azul emanou dele, e um rastro de mana se estendeu pela floresta. Ao longe, uma carroça puxada por 2 cavalos corria apressadamente pela trilha. O cocheiro gritava, instigando os cavalos a correrem ainda mais rápido, praguejando, confuso e assustado com a situação. Em um flashback, lembrou-se de ter encontrado bandidos em uma emboscada. Falhou na negociação e viu seus mercenários fugirem para salvar suas vidas. O verdadeiro problema, no entanto, não foi o encontro com os bandidos ou a fuga. Lembrou-se do orc com um sorriso sinistro que o aterrorizava. Felizmente, o orc estava ocupado atacando os bandidos, permitindo sua fuga. A carroça continuou a galopar pela estrada, pois ele estaria morto se o orc não estivesse distraído. O cocheiro estremeceu ao ouvir um som atrás, questionando se estava sendo perseguido. Chicoteou os cavalos, gritando para que corressem mais rápido desesperadamente. Contudo, uma das rodas da carroça bateu em um tronco, e ele se assustou. A carroça tombou, e ele foi lançado ao chão com um grito. Levantando-se com dificuldade, reclamou da dor nas costas. Assustado, arregalou os olhos ao perceber uma presença. Olhou para a escuridão da floresta e notou olhos brilhantes se aproximando. Um grupo de orcs e goblins de olhos vermelhos saiu da mata, cercando-o. O cocheiro lamentou no chão, incrédulo que morreria para monstros. Os orcs e goblins avançaram, prontos para atacá-lo. Fechando os olhos em desespero, o cocheiro exclamou que tudo estava acabado. Então, Verdan ergueu uma muralha de terra, prendendo o cocheiro e bloqueando os monstros. Percebendo que havia esquecido de deixar um buraco para o ar do cocheiro, ele agiu rapidamente. Um dos orcs grandes sorriu sinistramente, com os olhos vermelhos brilhando intensamente. Observando do alto da muralha, Verdan pensou em resolver a situação antes que o cocheiro sufocasse. Conjurou uma bola de fogo, reconhecendo que essa era sua primeira batalha real. O orc grande encarou a muralha com fúria, os olhos vermelhos brilhando. Verdan sorriu, estendendo as mãos envoltas em chamas, pronto para testar suas novas habilidades. Verdan lançou chamas que consumiram as árvores ao redor. Assim que ele atirou múltiplas flechas flamejantes, os inimigos em volta foram atingidos pelo fogo. No meio das chamas, um orc maior se destacava entre os goblins. O orc enfurecido rugiu enquanto outros goblins caíam ao redor. Logo, o orc avançou em direção ao mago, que o observava de longe. Enquanto conjurava múltiplos círculos mágicos nas mãos, Verdan se preparava para lançar feitiços de fogo e vento. Com isso, ativou o lançamento duplo para os ataques. Em seguida, várias flechas de onda de calor surgiram e atingiram os goblins no chão. A explosão de fogo consumiu os inimigos por completo, e vários goblins se transformaram em poeira após o ataque. Surpreso, Verdan percebeu que até ele mesmo estava impressionado, pois antes não teria matado um único goblin. No entanto, notou que nenhum dos monstros havia sobrevivido. Logo, pensou que precisava tirar Mabu dali antes que desmaiasse, pois seria em vão tê-lo salvado. Contudo, uma grande criatura surgiu por trás dele, fazendo com que se virasse bruscamente, surpreso com a presença da ameaça. Ele percebeu que um dos monstros ainda estava vivo, deixando um rastro de sangue pelo caminho. Depois de algum tempo, o cocheiro seguiu viagem com sua carroça pela estrada. Com admiração, disse que nunca esqueceria o que aconteceu naquele dia. Ele afirmou que sem a ajuda de Verdan, jamais teria sobrevivido, perguntando como poderia retribuir essa dívida. O mago pediu para que o cocheiro mantivesse os olhos na estrada ou poderia virar a carruagem de novo, o que fez Conrad confirmar com um simples sim. Em seguida, ele questionou se Verdan correu perigo, algo que foi desconsiderado pelo mago, que achou o homem um pouco falador. Admitiu, por outro lado, que havia sido um pouco perigoso. Surpreendeu-se ao perceber que ainda havia um monstro vivo, e com um brilho azul nas mãos, preparou-se para atacar a criatura. Um corte de vento atingiu o monstro, partindo sua cabeça ao meio. Com um sorriso, Verdan disse que não havia nada com o que se preocupar. Perguntou ainda se ladrões apareciam naquela região, ao que Conrad respondeu que nunca havia visto nenhum. O mago percebeu então que a floresta estava sob o controle do Barão Pitt, e Conrad explicou que tinha uma conexão com ele. Ele afirmou também que os ladrões da área haviam sido derrotados, o que fez Verdan pensar que a sorte de Conrad havia acabado e que o teletransporte o havia levado diretamente ao território do Barão. Pensando melhor, Verdan cogitou esconder sua identidade e se fortalecer, pois sabia que a torre mágica poderia procurá-lo. Foi quando Conrad chamou sua atenção, fazendo-o perceber que ainda não havia se apresentado corretamente. Foi nesse momento que Escher, sorrindo, se apresentou, explicando que usaria o nome Verdan apenas ao enfrentar o líder da torre mágica, enquanto na propriedade do Barão Pitt seria apenas Escher. À noite, um homem chocado perguntou a Conrad o que havia acontecido com ele.
Conrad riu, dizendo que havia perdido peso fugindo dos orcs. O homem perguntou se ele estava bem, já que ladrões e feras haviam atacado, ao que Conrad respondeu que não era culpa dele. O homem então notou Escher, perguntando se ele era o mago que havia salvado seu amigo, dizendo que não poderia ficar parado na frente do Salvador. Sem hesitar, mandou que Escher entrasse no castelo. Escher curvou-se, agradecendo por roupas, comida e um lugar para dormir, enquanto o Barão Pitt sorriu e o recebeu calorosamente. O barão, então, se apresentou formalmente, convidando-o a se sentar. Questionou se a comida agradava a Escher, ao que este respondeu que estava incrível. O barão ofereceu 5 milhões de moedas pela ajuda e pediu algo importante. Propôs a Escher um trabalho, garantindo um bom pagamento. Pensando nas necessidades que tinha, Escher perguntou sobre a tarefa que deveria cumprir. O barão explicou que corpos haviam sido encontrados e uma cidade vizinha estava em ruínas, sendo que descobriram que era obra de bandidos. Contudo, nenhuma pista havia sido encontrada, como se tivessem sumido por magia. O barão especulou que os bandidos tinham um mago, e Escher perguntou quando iriam caçá-los. O barão sorriu calmamente e disse que seria em 4 dias. Em seguida, um cavaleiro se apresentou como Enoch, o comandante do plano. Harris e o jovem Peric também se apresentaram, cumprimentando Escher, que os cumprimentou de volta com um sorriso. Considerando a chance boa, embora inusitada, Escher pensou que isso pagaria sua estadia, enquanto o barão negava qualquer intenção de se aproveitar dele. Escher, curioso, perguntou a Enoch se os outros também participariam do plano, e ele respondeu que eram aventureiros. Enoch explicou que se reuniram por rumores de um orc estranho. O pagamento pela caça era bom, atraindo até aventureiros de rank ouro, veteranos que usavam energia capaz de cortar montanhas. Enquanto caminhava, Escher pensava por que ainda precisavam dele, já que havia 3 cavaleiros. Enoch pediu a Escher para confirmar se havia um mago entre os bandidos, e o mago perguntou por que precisavam dele. Enoch explicou que magos de nível 2 são como cavaleiros, mas seus feitiços à distância dificultam a aproximação deles. Surpreso, Enoch percebeu que aquilo era realmente um problema, e Escher permaneceu parado, observando o entorno na floresta. Ele então apontou para o círculo mágico à frente, preparando-se para dissipá-lo. Logo, vários círculos mágicos vermelhos surgiram. A equipe se surpreendeu com o círculo mágico que apareceu repentinamente, questionando sua presença no território. Escher explicou que o feitiço derrubado era camuflagem e a barreira uma advertência, pedindo que ficassem para trás para que ele a derrubasse. Com um brilho azul, atacou o novo círculo mágico vermelho, e Enoch observou surpreso sua ação. Ele se questionou como Escher conseguia desfazer os círculos mágicos com tanta facilidade. Exploradores são membros de uma guilda que aceitam missões por todo o continente. A morte sempre acompanha um aventureiro, mas a habilidade traz riqueza e fama. No entanto, aventureiros corrompidos pelo desejo tornam-se bandidos, voltando suas lâminas contra outros. Um dos bandidos, Varja, expressa frustração na floresta ao lado de seu companheiro. Eles lamentam a bagunça causada pelo recente ataque e a falta de comida após um ataque de orcs. Varja repreende seu grupo para que parem de apenas observar e saiam para caçar. Enquanto isso, Enoch e um de seus cavaleiros deduzem que encontraram os bandidos e aguardam ordens. Assim que Enoch sugere um ataque imediato, Escher o interrompe. Ele explica que veio como contramedida para magos e que precisam avaliar a força inimiga, pois um mago mais forte pode causar a derrota. Enoch demonstra preocupação caso os bandidos se movam, mas Escher permanece em silêncio, pensativo. Com isso, ele declara que há um jeito de lidar com a situação. Enquanto isso, Varja reclama com seu companheiro Vilshin sobre a perda de um subordinado, e Vilshin o incita a pensar em uma contramedida. Varja lamenta que um orc selvagem tenha aniquilado seus subordinados e recorda seus dias como explorador, desejando nunca ter matado outro para roubar. Ele propõe atacar outra aldeia, mas Vilshin se opõe, lembrando que o barão ficou furioso com os corpos pendurados nas árvores. Vilshin adiciona que precisam se mover, pois a magia de ocultação não durará para sempre, e menciona a cidade de Martis por perto. Vilshin fala sobre saquear a vila, quando uma explosão de energia irrompe. Ele fica chocado enquanto as chamas o rodeiam. Uma grande explosão de fogo e luz varre o local. Vilshin percebe que a explosão é magia e não um acidente, mostrando um círculo mágico ao redor de Varja. Os bandidos são atingidos por magia, percebendo que foram descobertos. O ataque se espalha, atingindo vários bandidos em meio à batalha mágica. Vilshin grita de dor com o rosto ferido e o cajado na mão. Varja se aproxima, assustado, ao ver Vilshin ferido no chão. Ele compreende que a barreira de mana é frágil e causa um forte impacto de volta ao conjurador. Com isso, Escher anuncia que lidará com o mago após avaliar sua força, e Enoch o ouve respeitosamente. Varja vocifera que o barão os quer mortos por contratar um mago para a missão. Ele afirma que os planos do barão não serão concretizados e avança com um ataque. As espadas de Enoch e Varja se chocam em combate. Enfurecido, Varja promete enviar as cabeças deles ao barão como resposta. Enoch ri da ameaça, desafiando-o a tentar cumprir. Vilshin tenta fugir, mas Escher o persegue levantando uma parede de terra. Vilshin se surpreende com a perseguição e percebe que Escher, sendo um mago de segundo círculo, não pode usar magia de voo. Escher questiona a permanência de Vilshin no local, enquanto este se prepara para contra-atacar com flechas múltiplas de gelo.
Escher é atingido por flechas múltiplas de gelo, e Vilchen pensa em matá-lo por ser um mago de segundo círculo. Envolto em chamas, Escher prepara seu contra-ataque com flechas múltiplas de chamas. As flechas múltiplas de gelo colidem com as flechas múltiplas de chamas em uma explosão. Uma forte explosão de energia ocorre no local do impacto. A fumaça baixa, revelando uma cratera e o céu ao entardecer. Vilchen ofega, ferido, e Escher diz que ele escolheu o oponente errado. Vilchen pensa que venceria Escher sozinho e fugiria, apesar de ter desvantagem contra o cavaleiro. Escher encara Vilchen e declara que não tem intenção de deixá-lo escapar. Vilchen reconhece o talento de Escher, elogiando sua confiança e uso de magia complexa em sua idade. Com um olhar furioso, Vilchen pensa que Escher nunca imaginou ser derrotado naquele lugar. Ele conjura a magia de terceiro círculo, gelo cadente, liberando grandes fragmentos de gelo. Escher observa com seriedade enquanto Vilchen grita para que ele pereça. A grande magia de gelo de Vilchen é bloqueada por um enorme cubo de energia. Vilchen reage com espanto, sem entender o que aconteceu. Grandes pilares de terra se erguem, colidindo e quebrando o gelo. Vilchen, incrédulo, percebe que Escher conseguiu bloquear seu feitiço. Escher ergue o braço e invoca várias lanças de terra ao redor. Sua mão se ilumina, pronta para o próximo ataque. Logo sua habilidade faz com que o gelo se quebre pelos galhos espinhosos. Vilchen está chocado por Escher, um mago de segundo círculo, ter usado uma magia de terceiro. Escher o desafia a adivinhar como conseguiu tal feito. Vilchen se choca ao perceber os 4 atributos de Escher e seu feitiço de terceiro círculo. Vilchen desaba ferido, percebendo que Escher o enganou desde o começo. Escher permanece de pé sobre o corpo caído de Vilchen, com o pôr do sol ao fundo. Ele reflete que valeu a pena vir, pois aprendeu a lutar contra um mago. Observando o chão com satisfação após o confronto, ele se prepara para o próximo passo. Um colar com um pingente singular brilha no pescoço de uma criatura. Finalmente, um orco musculoso e ameaçador se ergue em meio a corpos e sangue. 2 dias antes da expedição, o personagem criou um remédio experimental com ingredientes da Torre Mágica, que ele chamava de dilatador de circuito mágico. Ao se lembrar dos dias na Torre Mágica, não queria fazer mais experimentos em humanos, mas mesmo assim injetou o líquido verde. Com a injeção, um barulho alto e um grito dominaram o ambiente. Por causa disso, ele alcançou o 3º nível, mostrando o resultado daquele experimento. Escher observou o corpo inerte de um inimigo, pensando em como provar o trabalho, e se surpreendeu com algo. Logo se aproximou para ver uma varinha largada ao lado, perguntando se era a que o inimigo usava. Em seguida, pegou a varinha e ativou uma avaliação de seu poder. A varinha mágica diminuía o tempo de feitiços e aumentava a força dos de gelo, o que seria útil para ele. Nisso, Sarperik se aproximou apressado, feliz que Escher estava bem. Ele expressou alívio por Escher estar bem, mesmo que demorasse na luta contra o inimigo mais forte, e percebeu o rastro da batalha. Escher perguntou se todos os bandidos estavam derrotados e Perik explicou que só faltava o líder, com Enoch o enfrentando. Enquanto se preparavam para voltar, Perik perguntou se podia fazer uma pergunta antes de irem. Com isso, ele questionou o que fariam com os pertences dos bandidos. Perik animado contou que o líder havia permitido pegarem o que achassem interessante, desde que não fosse algo necessário ao grupo. Escher pensou no Barão Pitt e decidiu que faria um bom uso daquela varinha. Ele recebeu elogios de um cavaleiro, que agradeceu sua ajuda por evitar mais baixas, e respondeu que foi uma ótima experiência. Um bandido amarrado ficou chocado ao saber que Vilchen tinha sido morto, achando aquilo impossível. O bandido se desesperou, pensando que seria levado ao líder e executado, e não aceitava morrer daquele jeito. Por isso, decidiu que não tinha escolha senão fugir, enquanto Escher e outro cavaleiro observavam. Assim que o bandido avançou, atacou um dos cavaleiros com força. Com isso, gritou para que saíssem de seu caminho. Pensou que sem a magia de Vilchen não conseguiria romper as linhas inimigas, tendo apenas uma saída. Em seguida, prometeu matar o cavaleiro para roubar seu cavalo e escapar dali, atacando-o. O bandido se mostrou desesperado, segurando firme sua faca. No mesmo instante, o cavaleiro bloqueou o ataque do bandido com sua espada. Com isso, o bandido reagiu com surpresa. Logo foi arremessado no ar, chocado com o ocorrido. Enquanto caía, viu sua espada voar longe, percebendo que a havia jogado fora. Logo caiu no chão, sendo contido por 2 soldados, enquanto o cavaleiro repreendia por jogar a espada fora e não ter orgulho. O cavaleiro sorriu, questionando a fala do bandido. Disse ao bandido que o orgulho é algo apenas para os vivos. Ele pediu desculpas por mostrar uma cena desagradável para o colega. Enoch explicou que não lutava sempre assim, lamentando não ter tido tempo para ser mais limpo, enquanto Escher elogiava seu trabalho. Escher perguntou por que Enoch deixaria os bandidos vivos, e ele respondeu ter ouvido que havia rostos conhecidos entre eles. Explicou que seriam sobreviventes de um ataque à cidade e seriam levados ao castelo para confirmar sua identidade antes de decidir o destino deles. Um soldado deu a ordem para todos se prepararem para retornar ao castelo e mover os bandidos. Um soldado puxou um bandido amarrado, que resistia. Um outro bandido amarrado tentou fugir, desesperado por não querer morrer daquele jeito, e foi parado por um comando. Enquanto tentava fugir, o soldado disse que cuidaria dele. Escher pediu para o soldado esperar, sentindo que algo estava errado. O bandido implorava por ajuda, enquanto os dois ouviam seus gritos.
Um brilho vermelho envolveu o soldado, que logo perguntou se sentia um cheiro de sangue. Enquanto o grupo permanecia atento, o soldado se protegeu de algo que foi jogado nele. Logo, uma cabeça rolou no chão, deixando rastros de sangue. O grupo reagiu assustado, questionando o que era aquilo e se seria o Orc, sem acreditar. Escher considerou a possibilidade, enquanto perguntava se era possível aquilo ser o Orc. Ele se perguntou se aquilo era um Orc, imaginando que os aventureiros não conseguiram derrotá-lo. Sentiu dezenas de criaturas como aquela, percebendo que não havia apenas um. Percebeu que aquela criatura devia ser o líder das feras. O ser era parecido com um que já havia visto, com a boca parecendo um sorriso e um tamanho incrível. Pelo tamanho, Escher concluiu que a criatura devia ter evoluído. Em seguida, os orcs começaram a se mover e atacar o grupo. Enoch ordenou que todos adotassem posições defensivas e focassem primeiro nos goblins, deixando o orc para depois. Logo, Enoch investiu contra um dos orcs, lançando um ataque. Sentiu o impacto do ataque, reagindo com dor. Nisso, o orc se preparava para pisotear Enoch. Em seguida, aventureiros fizeram um contra-ataque em cima do monstro. A criatura foi enviada para trás por causa do impacto. Contudo, Enoch conseguiu golpear o orc com sua espada. Retirou a sua espada, causando um grande sangramento. Em seguida, o orc está caído, enquanto é mostrado o grupo se afastando. O orc sentiu o golpe, e sangue escorria de sua boca e peito. Logo na sequência, pegou um pequeno goblin. Enquanto isso, os soldados observam ele sendo devorado. O orc soltou um osso da sua boca, coberto de sangue. Em seguida, a criatura se reergueu com uma aura ameaçadora. Enoch questionou se o orc havia se curado comendo de sua própria espécie e percebeu que não voltariam em paz. Enoch gritou para todos se prepararem para a luta enquanto o orc se mostrava ameaçador. Em seguida, a criatura lançou sua espada, desferindo um ataque rápido. Logo Harris percebeu a espada próxima do seu rosto. Contudo, conseguiu defender a espada que o orc jogou de repente, questionando a ação da criatura. Com isso, a espada do orc partiu a dele em pedaços no impacto. Logo, os estilhaços da espada quebrada voaram ao redor de Harris. Nisso, recebeu alguns estilhaços da espada no rosto, que começaram a sangrar. Em seguida, gritou de dor, com seu corpo coberto por manchas de sangue. Outro, ao ver a cena, gritou o nome de Harris preocupado. Enquanto Peric estava chamando, um monstro surgiu de repente próximo a ele. Peric então se preparou para cortar o monstro, declarando que iria atingi-lo. Com isso, ficou surpreso com o que aconteceu. Percebeu que sua espada havia ficado presa nos músculos do monstro. Tentou puxar a espada sem sucesso, enquanto o monstro o cercava com as mãos. Por fim, o monstro foi atingido em cheio no rosto. Escher convoca Peric para se aproximar, e ele responde surpreso, enquanto rochas flutuam ao redor do convocador. Peric desliza até Escher, afirmando ter sobrevivido, mas com a ressalva de ter um problema. Chorando, questiona Escher sobre como agir, pois não conseguiu recuperar sua espada, e ele explica que a velocidade de recuperação e durabilidade física do orc aumentaram após ele devorar o goblin. Peric recorda ter desferido um golpe com toda a sua força para tentar decepar o braço do orc, e ele nunca ouviu falar de um orc tão forte, questionando se seria uma entidade lendária. Escher refuta a ideia, e Peric fica surpreso, perguntando se não é uma entidade especial mesmo com tamanha força. É explicado que o orc possui regeneração e fortalecimento através do consumo, mostrando a criatura em uma pose ameaçadora. Além disso, ele pode comandar seus subordinados e até induzir a loucura neles, mostrando outros monstros. O orc possui força para superar até mesmo cavaleiros, sendo muito diferente de um orc comum, com um cavaleiro sendo atingido por ele. Escher sorri, afirmando que se for apenas isso, a criatura é fraca demais para ser considerada uma entidade especial. É mostrada uma figura encapuzada usando magia, e o texto explica que a magia normal possui um limite fixo, pois expandir além do limite ou ir além dele causa sua extinção. Há um feitiço sem esse limite chamado manipulação geográfica, e Escher se prepara para lançá-lo com as mãos envoltas em energia. Realiza gestos com as mãos enquanto um círculo mágico se forma. Ele se encontra no centro de um turbilhão de terra e escombros, impactando os soldados ao redor. 2 soldados reagem ao chão tremendo, um deles em pânico, questionando a presença de outras espécies e os terremotos, temendo a morte iminente. Enoch acalma a todos, pedindo para manterem suas posições e afirmando que aquilo é a magia de Escher. Enoch afirma que disse para manterem a calma, mas ele próprio se questiona. O cenário agora mostra um abismo enorme, com várias criaturas e o grupo de Enoch em uma plataforma elevada. Em seguida, os goblins caem no abismo recém-formado. A criatura maior atinge o chão coberta de sangue. O orc principal está no fundo do buraco, ferido e grunhindo. Enquanto isso, Escher conjura uma magia de fogo poderosa, levantando uma mão em meio a chamas intensas. Uma coluna de chamas massiva desce do céu, revelando ser o feitiço de terceira camada, Bola de Chamas. Peric se alegra ao ver os inimigos sendo queimados, achando aquilo muito satisfatório, mas é repreendido para manter a dignidade. Escher observa, e é explicado que a manipulação geográfica não tem limite de expansão, mas poucos a usam devido ao alto consumo de mana em relação à força.
Lamenta que o resultado ficou abaixo de suas expectativas, apesar de ter mana para criar uma força de nível superior. Repentinamente, um rugido assusta Asher e o grupo. O orc principal, ainda vivo e envolto em energia vermelha, se reergue das chamas com goblins ao seu redor. Peric questiona Asher sobre o que fazer agora que o orc não quer morrer queimado, enquanto ele pensa. Asher então conjura um novo feitiço chamado Onda, e uma aura azul se concentra em suas mãos. O orc e os goblins são engolidos por uma poderosa onda de água. Petrick grita o nome de Asher enquanto ele ergue o cajado com um olhar determinado. Concentra sua magia para conjurar flechas multigelo e ventania de inverno. Flutua em meio a um círculo mágico de gelo, afirmando que congelará o orc até a morte. Com a magia de flechas frias e amargas, várias flechas de gelo atingem o orc principal. Em seguida, os goblins ao redor também são completamente congelados. Apesar dos ataques de gelo, o orc avança furiosamente contra Asher, que mantém seu círculo mágico. Asher observa, refletindo que mesmo que o orc regenere ou não sinta dor, não poderá se mover se seu corpo congelar. Ele se move rapidamente em volta do orc. O orc se aproxima com um sorriso macabro, seus olhos e presas brilhando. Asher segura um orbe de luz azul pulsante em suas mãos. Lança um orbe congelado massivo contra o orc, que é atingido em cheio. O orc é completamente congelado e Asher declara que a conquista está completa. A cena muda para a imponente e bela cidade mágica virente. Dois homens conversam tranquilamente em uma varanda, e um pergunta ao outro se ele viu as notícias, que ele confirma. O homem comenta sobre a torre mágica selada e a suposta explosão de sua fonte de energia, o outro questionando se confia nessa notícia. Os magos desaparecidos e a torre inoperante indicam um dano grande demais para uma simples explosão de energia, algo que um deles não sentia há muito tempo. O homem de bigode ouve que o público fala em punição divina ou desastre planejado, feliz por terem provado uma teoria enquanto se pergunta sobre cartas da torre. Alguém tramou para selar a torre mágica Boemer. O homem de bigode sussurra que a torre não se selaria sozinha, e ele suspeita que ela foi atacada por causa de experimentos secretos. De repente, derrama seu café, visivelmente abalado após ter sido agarrado. A figura encapuzada agarra exigindo que repita o que disse, logo ele pergunta o que está acontecendo. A mulher de cabelo vermelho, antes encapuzada, pergunta o que aconteceu. Com um olhar sério, pergunta o que houve com a torre mágica Boemer. Todos brindaram alegremente pelo retorno seguro do esquadrão de subjugação. Após a missão ser concluída, Lord Pitt ofereceu um banquete de celebração em seu território. Enquanto elogiava o feito de todos, um nobre comentou que não conseguia ver Asher em lugar nenhum. Logo em seguida, ele o avistou do outro lado do salão com um sorriso no rosto. Asher então se aproximou e perguntou se por acaso havia chegado muito tarde. Lord Pitt respondeu que ele chegou na hora certa enquanto lhe oferecia uma taça de vinho. Após agradecer, Asher se mostrou surpreso por soldados comuns estarem no banquete, mas Pitt afirmou que o status não importava. Com isso, mudou de assunto e questionou se os bandidos não eram fortes demais, o que Asher confirmou. Refletindo, ele pensou que, com aquele nível de habilidade, poderiam ter vivido de outras maneiras. Pitt concordou e disse que a investigação de seu assistente poderia ajudar a explicar as coisas. O assistente revelou que os bandidos eram criminosos e antigos aventureiros de rank ouro. Depois que um deles matou um companheiro, fugiram e formaram um grupo de bandidos. Ao ler o relatório, Asher entendeu que o rank ouro era muito alto e por isso a recompensa por eles era tão grande. Compreendendo o motivo da satisfação do Lorde, pensou que as baixas teriam sido severas sem sua ajuda. De repente, Asher notou o olhar estranho de Lord Pitt e perguntou por que ele o encarava daquele jeito. Lord Pitt explicou que Asher não apenas derrotou os bandidos, mas também os demi-humanos, deixando-o orgulhoso. Logo em seguida, ele se recompôs, culpando o vinho por sua repentina empolgação. Pitt então anunciou que, graças a Asher, foi possível resgatar os aldeões e honrar as vítimas. Com isso, propôs um brinde ao mago que salvou o território de Pitt. Todos no salão ergueram suas taças e canecas em um brinde animado a Asher. O banquete seguiu com uma atmosfera muito diferente da Torre Mágica, onde todos celebravam em união. Diferente da fria e pretensiosa Torre Mágica, aquele lugar era genuinamente acolhedor. Por esse motivo, o ambiente caloroso e sincero cativou profundamente Verdan. Pela primeira vez desde que fugiu da torre, foi puxado para a celebração por um companheiro animado. Com isso, conseguiu sorrir de coração em meio à celebração dos companheiros. Enquanto isso, ninguém ali ainda percebia o caos que o colapso da Torre Mágica causaria. Lady Rovelin, porém, duvidou dos rumores ao ver que a torre parecia intacta. Ao ser questionada, ela confirmou ter voltado de Vorente, sentindo-se aliviada com o que via. Em seguida, perguntou onde estava Verdan, deixando o homem hesitante. O homem então apenas apontou para uma multidão ao longe, indicando que Verdan estava ali. Ao se aproximar, Rovelin encontrou um quadro com a lista de pessoas desaparecidas. Com o rosto sombrio, encarou a lista sem conseguir acreditar no que via. Ao ver as fotos de tantos magos, pensou que aquilo não podia ser verdade. Enquanto lia mais nomes, insistia para si mesma que aquilo era impossível. Então, seus olhos se fixaram no retrato de uma pessoa em particular. Era o relatório de Verdan, declarando o desaparecido na sala de energia. Rovelin então se lembrou de quando ele foi parabenizado pela chance de estudar fora.
Em seguida, recordou da conversa séria que tiveram logo depois. Naquele dia, ele lhe disse que, no fim, havia decidido que ficaria na torre. Com isso, se deu conta de que aquela tinha sido a última vez que o viu. A dor da perda a dominou por completo, fazendo-a cobrir o rosto em desespero. Logo, o desespero se transformou em fúria, pois se recusava a aceitar a separação. Enquanto pensava em como ele era um amigo querido, sua energia mágica explodiu. De repente, uma voz firme disse que era o suficiente, enquanto uma mão tocava sua cabeça. Ao olhar para cima, viu Sir Valdec e o chamou pelo nome, ainda em prantos. Ainda abalada, perguntou o que exatamente havia acontecido na Torre Mágica. Valdec explicou que a fonte de energia enlouqueceu durante o festival e eliminou todos os magos de plantão. Além disso, contou que anos de pesquisa foram apagados e o círculo mágico do cofre foi danificado. Com isso, todo o conteúdo do cofre, incluindo livros e artefatos, foi perdido em um dano incalculável. Valdec então revelou que a perda mais lamentável, no entanto, havia sido outra. Era o sujeito experimental 77, pois seu cérebro poderia ter restaurado os registros perdidos. Mesmo assim, ele afirmou que pelo menos poderiam se vingar, pois encontraram uma pista do culpado. Rovelin logo quis saber o que ele queria dizer, então Valdec explicou que alguém sumiu antes do incidente. Após usar os recursos da torre para rastrear essa pessoa, ele lhe mostrou o que encontrou. Ao receber o objeto, reconheceu imediatamente como símbolo da Hora Sombria. Ela ficou confusa, pois se tratava de um grupo que buscava dominar o mundo através da magia. Valdec admitiu não saber como eles se infiltraram, mas garantiu que estavam envolvidos no desastre. Para vingar os que morreram, anunciou a criação de um esquadrão de extermínio e ofereceu uma vaga a Rovelin. Em resposta, ela apenas cerrou o punho com força, que brilhou com uma energia intensa. Ao ver sua expressão determinada, Valdec entendeu que ela já havia tomado sua decisão. Alguns dias depois, na guilda de aventureiros do território Pit, um homem agradeceu por esperar. Em seguida, o mestre da guilda pediu desculpas a Sir Escher pelo incidente recente. Ele explicou que enviaram aventureiros de rank ouro, mas o resultado foi péssimo, ao que Escher respondeu que foi só coincidência. Aliviado com a compreensão, o mestre agradeceu e lhe entregou o certificado de recompensa. Ao ler o documento, Escher viu que a recompensa total de 24 milhões cairia para 12 milhões após os impostos. Com isso, o mestre explicou que a taxa de 50% para não afiliados era uma lei imperial e não podia ser ignorada. Mesmo assim, ele revelou haver uma forma legal de evitar o imposto, fazendo Escher deduzir que a sugestão era se tornar um aventureiro. O mestre da guilda confirmou animadamente, explicando que ele poderia começar no rank prata devido ao seu caso especial. Enquanto o mestre o incentivava a assinar a inscrição, Escher a impediu, pensando que o mais importante não era o dinheiro. Com um sorriso, pegou apenas o certificado, pois sua prioridade era ficar forte o suficiente para sua vingança. Mesmo tendo vivido por 7 anos como cobaia na Torre Mágica, a essência de Escher permaneceu a de um mago. Sendo um pesquisador de mistérios, ele se encontra no armazém da guilda de aventureiros do território Pit. Por isso, revela ter trazido o corpo da variante que derrotou. Tudo para poder realizar uma pesquisa completa sobre a criatura. Enquanto analisa, se surpreende que a guilda tenha um artefato que preserva o estado do que é coberto. Contudo, o cheiro forte o incomoda, já que a condição do corpo está longe do ideal. Ao inspecionar o Oak, Escher nota que as pupilas vermelhas e a pele avermelhada não são surpreendentes. Mas a boca rasgada e o físico avantajado da criatura se destacam em relação a outras espécimes. Com isso, conclui que essas características são de uma mutação, não de uma evolução para uma espécie superior. Mesmo assim, algo o deixa pensativo, pois essa conclusão ainda parece incompleta. Afinal, a mutação não explicaria a regeneração da criatura e sua força monstruosa. De repente, sua atenção é atraída por um detalhe que havia passado despercebido. Logo percebe que o monstro possui uma cicatriz. Então, reflete que o poder regenerativo do orc, capaz de restaurar carne queimada, não curou essa ferida. Sendo assim, a criatura só pode ter adquirido suas habilidades regenerativas depois de receber essa cicatriz. Escher conclui que a cicatriz é a marca de uma incisão para conceder poderes a um demi-humano. Como a única maneira conhecida para isso era a evolução, a conclusão mais provável o preocupava. Assim, deduz que alguém criou a variante artificialmente, considerando este o pior cenário possível. Dias depois, ao se despedir, Conrad diz que Escher não precisava ir tão longe para acompanhá-lo. Porém, Escher insiste, afirmando que, por ter salvo sua vida, aquilo era o mínimo que podia fazer. Mesmo assim, ele sente que já recebeu muito, apontando para os equipamentos mágicos que ganhou. Em resposta, Conrad afirma que aquela era a justa recompensa que Escher merecia, e ele agradece pelas palavras. Então Escher se despede para seguir viagem, enquanto Conrad deseja que ele se mantenha saudável. Logo em seguida, Conrad grita para Escher usar seu nome em qualquer filial da guilda, pois não se arrependeria. Após a despedida, Escher usa magia de voo para atravessar a floresta com rapidez. Com isso, chega ao vilarejo na fronteira entre o território Pit e a baronia de Martis. Desfaz a magia de voo e aterrissa discretamente em uma rua do vilarejo. Enquanto consulta um mapa, confirma que aquela é a única vila entre a cidade e a baronia. Ao comprar uma fruta, calcula que descansar ali por uma noite seria perfeito para o seu cronograma.
Contudo, ao provar a fruta, percebe algo errado e murmura irritado. Ao ouvir uma conversa próxima, decide que pode obter informações úteis e decide espionar. Com isso, usa a magia Sussurro do Vento e descobre que o problema principal são os goblins. Um aldeão reclama que os goblins levaram seu gado, forçando-os a pagar caro por aventureiros. Enquanto outro o acalma, Escher escuta e se pergunta sobre a presença de goblins naquela região. Afinal, goblins são pragas que começam com pequenos furtos, mas em bandos podem atacar vilarejos. Escher considera que chamar aventureiros é a resposta padrão e joga fora o resto de sua fruta. Logo em seguida, a conversa muda para um rumor sobre um monstro na floresta, despertando seu interesse. Mesmo com a ordem do chefe da aldeia para manter silêncio, um dos homens se prepara para contar a história. Ele começa a relatar que há poucos dias um caçador foi à floresta verificar suas armadilhas como de costume. Então, o caçador ouviu o grito de um javali e se virou para ver o que estava acontecendo. Ali encontrou um goblin de boca rasgada, maior que um orc, devorando ferozmente o animal. Enquanto os aldeões discutem assustados, Escher desfaz a magia discretamente com um estalar de dedos. Reflete sobre a informação inesperada que acabou de ouvir a respeito do grande goblin de boca rasgada. Com um leve sorriso, conclui que aquilo dificilmente poderia ser apenas uma coincidência. Assim, volta seu olhar para as montanhas, seu próximo destino agora definido. Uma lança mágica voa em alta velocidade pela floresta. Em seguida, atinge em cheio o olho de um goblin batedor. O corpo da criatura cai enquanto dois aventureiros observam de um arbusto. Com o acerto, a aventureira Mirna se gaba de sua melhora para seu companheiro Toque. Porém, Toque a repreende por se gabar de um alvo fácil e a lembra que estão no meio de uma missão. Logo a líder do grupo, Iris, pergunta ao batedor Mild se ele encontrou algum sinal de goblins. Então, Mild aponta para uma caverna próxima, indicando que parece ser o covil dos monstros. Ao observarem, notam que os totens de ossos são um símbolo de hobgoblins, uma espécie superior. Com isso, Iris ordena que destruam os totens e avisos antes de entrarem, e o grupo concorda. Em seguida, Iris lança uma magia para encantar a visão de seus companheiros. Mirna fica surpresa ao perceber que, de repente, consegue enxergar perfeitamente no escuro. Iris confirma que não precisarão de tochas, sendo elogiada por sua confiabilidade como líder. Depois de se prepararem, o grupo de aventureiros avança em direção à entrada da caverna. Contudo, Iris para de repente, e Mirna, confusa, pergunta o que há de errado. Mesmo dizendo que não foi nada, Iris pensa consigo mesma que sentiu uma leve presença de mana. Ao longe, a floresta permanece em silêncio, escondendo a presença de alguém. Enquanto isso, um movimento nos arbustos revela que alguém os observava o tempo todo.